uma coisa que eu acho que é outro ponto que a gente vai ter que passar. De novo, eu acho que a gente tem muito a se fazer ainda na região também para depois tentar jogar na mesa central no campo internacional. E o último, ainda nesse segundo tópico, o Renato me corta aqui, que eu vou falar mais do que eu devia, então, por favor, sinta-se à vontade. O terceiro ponto aqui, ainda nessa questão de interesse, é o seguinte: esse é o momento para discutir isso? É a questão do timing. Eu acho que, por exemplo, se você perguntar para a China se é o momento agora de fazer isso ou é melhor esperar alguns anos, eu acho que a China vai preferir esperar alguns anos. Os Estados Unidos, eu acho que quer isso para ontem. Talvez alguns europeus queiram isso para ontem. Agora, não sei se... Tá certo? Por quê? Porque o jogo está mexendo. Vocês estabelecer compromissos internacionais, quando o jogo relativo das forças econômicas e da capacidade econômica dos países ainda está em forte movimento, é complicado. Por quê? Porque, teoricamente, na ciência política um pouco ensina isso. Você vai buscar fazer um acordo no momento onde você acha que você conseguiu o ápice do seu poder relativo naquele conjunto. Se você estiver em ascensão, você vai tentar adiar esse acordo para o momento que você tiver. Ninguém quer fazer um acordo de paz quando ele está só com 10% do país, né? Você vai uma guerrilha. O cara quer fazer um acordo de paz quando está 50% do país, 60%. Porque daí, quando ele consolidar e fizer um arranjo, ele arranja, consolida aquele 60% dele. Tá certo? Eu acho que esse processo ainda está em aberto. Não é à toa que a gente não tem, como a gente viu na sessão passada, ainda fóruns consolidados. Eu acho que tem muito... Acho que o Zambuja comentou isso. Os elementos não estão dados. Eu concordo com ele. Os elementos, do ponto de vista multilateral, eu acho que ainda não estão dados. Por quê? Porque o rearranjo relativo dos países não está ainda muito claramente percebido pelos demais. Então, está todo mundo esperando. Quem está subindo está querendo esperar para fazer o acordo em melhor situação, e quem está desmoronando quer fazer já. E o Brasil nisso? A gente pode esperar, interessa esperar ou não? Com quem que a gente vai buscar esse ajuste de time? Que eu não acho uma coisa secundária, não. Eu acho uma coisa que é tão relevante quanto a questão de conteúdo em si. Ponto 3, para você passar rápido aqui e tentar chegar ao final. E recursos para isso? Tá certo? Que é outro ponto que está um pouco pressuposto aqui, né? Quais são os requirements aqui para o Brasil participar um pouco dessa arquitetura de governança global? Quais são os recursos que o Brasil realmente dispõe para sentar nessa mesa? Né? Quantas divisões tem o Papa, né? Para saber um pouco... E aí, o Brasil entra com que força? A gente tem mais ou menos clareza disso? Por exemplo, no campo comercial, a gente sabe a nossa participação muito marginal. No campo financeiro. No campo de segurança. No campo da capacidade de formulação. Tá certo? E aí, a gente vai para a briga com que recurso? Porque na hora que a coisa for sair da discussão mais de agenda e for para a negociação do braço de ferro, o Brasil tem que saber, ou tem que ter clareza, quais recursos que ele vai mobilizar e quais não vai mobilizar. Obviamente, estou exagerando, tem clareza, nenhum país tem toda essa clareza, mas tem um certo alinhamento. Eu vejo muito frágil esses elementos. Eu acho que ainda existe eu acho que essas eleições vai levantar o tema, eu acho que existe uma divisão profunda na elite brasileira com relação ao grau de envolvimento que o Brasil deveria ter aos temas de governança internacional. Acho que essa eleição vai jogar isso para cima. Do ponto de vista positivo, acho que vai ser a primeira vez que nós vamos nos debruçar de fato para discutir e tentar tomar essa decisão. Mas eu diria que só essas eleições agora vão mostrar dois caminhos bastante distintos. Tá certo? Independente de ser mais favorável a um ou outro, mas nesse campo eu acho que tem uma divisão importante. Tá certo? Você vê, os próprios formuladores do Itamaraty, eles têm um pouco essa divergência. Tá certo? Tem uma das críticas que eu acho que faz muito sentido, olha, estão esticando a corda demais em alguns casos, abrindo o flanco demais, sendo que tem ainda muitos outros temas complicados, não resolvidos, no curto prazo. E está jogando essa corda para o longo prazo, para decidir fazer uma discussão muito ampla. Tá certo? Então, eu acho que o Brasil tem que ter um papel nisso. Agora, realmente acho que a gente precisa, talvez, a área internacional do Brasil ela está sendo chamada crescentemente a participar do debate, mas eu acho que o sentido de urgência ainda não nos ocupou. Né? Ainda nos afetou, não nos impactou. E eu acho que a gente está realmente no sentido... Aí eu digo urgência no sentido muito positivo. Agora, é assumir que tem um elemento a ser
ou alguns elementos a serem redesenhados na ação estratégica do Brasil, internacional do Brasil, e tomar algumas iniciativas muito claras. Tá certo? Eu acho que uma parte disso vem do próprio governo, mas uma parte eu acho que não vem do governo. Acho que vem de lideranças de outras áreas da sociedade. Tá certo? E como eu não vejo isso ainda, eu acho que o Brasil ainda não está suficientemente maduro para entrar de cara, peito aberto, nessa discussão, porque pode estar tomando alguns rumos complicados. Que o problema da governança afeta o Brasil, não tem a menor dúvida. Né? Eu acho que o Brasil ainda continua, do ponto de vista econômico, relativamente fechado, do ponto de vista militar, bastante frágil, e a gente só consegue uma projeção razoável no sistema internacional porque a gente ainda opera num ambiente de certa estabilidade econômica, e quando ela não é muito estável, a gente tem uma certa barreira porque nós somos relativamente fechados. E do ponto de vista de segurança, a gente não teve nenhuma grande ameaça na porta. Então, mesmo sendo um ator fraco, bastante fragilizado, ainda assim a gente consegue se manter e fazer algum jogo. Agora, será que, né, o projetar o mundo daqui a 20 anos, como é que vão ficar essas duas dimensões? Por exemplo, existe um cenário que eu acho que não é muito descartável de um acirramento dessa disputa Estados Unidos-China na área comercial. Acho que não está nem um pouco descartado. Tá certo? Eu acho que o Obama tenta montar uma agenda diferente, mas dá para ver que a base, os Estados Unidos profundo e o Congresso americano não tem muito essa ideia. É muito mais, né, chega de pagar custo, nós vamos ter que reverter isso e vai começar a ter a saída do Google da China, se ocorrer, eu acho que vai ser um marco importante, que pode deflagrar um certo arranjo complicado. Eu diria o seguinte, não dá para pensar a estratégia de longo prazo e de governança pensando na linearidade desse cenário. E pensar que o Brasil, dada essa linearidade, vai continuar a surfar nos próximos anos de maneira mais ou menos equilibrada. Eu acho que a gente deveria incluir no nosso cenário alguns cenários de ruptura importante, dos quais o Brasil, se tiver na arena internacional da maneira que ele está se desenhando está, vai ter que assumir custos bastante significativos. Tá certo? Então, e a gente tem que estar preparado. Né? Eu acho que o pior cenário seria um certo entusiasmo com a ideia dessa governança global e a participação do Brasil e a participação diferenciada que o Brasil pode dar, etc., de mediador, etc., pensado como uma bolha. Né? Eu acho que a gente não pode pensar isso como uma bolha, a gente precisa pensar de maneira muito mais estruturada. O último ponto, e aí eu encerro, Renato, o último ponto que eu ia comentar remete um pouco à discussão que eu já tive com a Flávia em outros lugares, a Flávia tem trabalhado nisso. Quando a gente pensa em governança, acho que remete aqui um pouco à questão diplomática, à questão mais conceitual sobre governança, sobre o que são as organizações, o que é essa rede sobreposta de organizações internacionais formalizadas, arranjos informais, como o G20, como o G8, etc., alguns acordos como são a Basileia I, Basileia II, que tem, né, esse pano de fundo que hoje a gente se depara, eu acho que a mesa anterior mostrou isso de maneira brilhante, ele é um pano de fundo que possivelmente vai estar caindo mais para o lado, nos próximos anos, de um processo de acomodação através de grupos selecionados, menores. São arranjos que vão ser mais informais, no meu modo de ver, e mais seletivos do que a tradição, que a nossa diplomacia está treinada e tem habilidade, ou que a nossa academia, ou às vezes o nosso imaginário supõe que é para o lado do reforço das organizações multilaterais baseadas em estados, formalizadas. Se é verdade isso, ou se, por exemplo, ou pelo menos é um cenário possível, que o mundo vai se acomodar muito mais num modelo não pós-Segunda Guerra, de organizações universais, formalizadas, com base em estados, e muito mais para um outro tipo de arranjo, a estratégia brasileira também tem que refletir um pouco essa perspectiva. Então, acho que na área ambiental você tem exemplos importantes. Você tem países que já estão chamando outros bilateralmente, olha, ainda que não esteja 100% dos países, vamos fazer alguns arranjos aqui, e daqui surgir
Ou isso vincular com o comércio.